A Apple oficializou o iPhone 11 no começo de setembro, com poucas novidades em relação ao modelo do ano passado. E aí, claro, isso nos leva à questão: vale a pena fazer a troca do iPhone XS pelo 11 Pro? Compensa investir no modelo novo ou aproveitar a queda de preço do antigo? O Tudo Celular responde a essas perguntas neste comparativo. A ausência de novidades já começa no design. De frente continua tudo igual. Note na parte superior para abrigar os sensores e garantir mais espaço na tela para o conteúdo, já que as notificações ficam espremidas nos cantos com recorte no meio. Na parte de baixo e laterais, bordas mínimas. Atrás temos uma das principais mudanças dos novos modelos que causaram o maior número de piadas também. As câmeras agora são gigantescas e são 3. A lombada ainda ganhou esse formato quadrado que deixa ainda mais parecido com o cooktop. Mas há boas notícias: a Apple diz que o vidro utilizado no acabamento é o mais resistente até hoje usado em um smartphone. Bom, já ouvimos isso antes diversas vezes e sempre acaba aparecendo um monte de relatos de iPhone quebrado por aí. Outra boa mudança é que o acabamento agora é fosco, o que reduz as marcas de dedos e também os riscos. E é isso que garante o ponto em design para o iPhone 11 Pro. A Apple manteve o mesmo tamanho e praticamente as mesmas características da tela da geração anterior no iPhone 11 Pro. O tamanho segue o mesmo, 5,8 polegadas, e o tipo ainda é OLED. Mas há algumas melhorias na qualidade da imagem, com um HDR melhorado, chamado de Extreme Dynamic Range, ou alcance dinâmico extremo. O iPhone 11 consegue exibir mais detalhes de áreas claras e escuras em uma mesma imagem sem perder qualidade. O que já era bom ficou melhor. Infelizmente a taxa de atualização segue nos 60 Hz, apesar de muita gente ter achado que pularia para 120. Quem sabe no ano que vem. Ainda assim, ponto em tela fica com o modelo novo. Na parte sonora há um novo efeito espacial que envolve ainda mais o usuário no conteúdo que está sendo consumido, seja música ou vídeo. O áudio é bem balanceado e mesmo sem evolução muito grande, garante mais um ponto para o iPhone 11 Pro sobre o XS. Já em recursos não tem nada de novo. Claro, o iOS 13 tem novidades, mas tudo que a Apple vai levar para os modelos deste ano também estará presente nos do ano passado e anteriores. Para quem não faz questão do hardware mais novo ou câmeras teoricamente mais poderosas, não tem razão de trocar ou partir para o modelo do ano. O iPhone XS vai dar conta do recado, mas é um empate em nosso comparativo. Sim, o hardware é novo. Todo ano a Apple traz uma nova plataforma que promete ser mais poderosa, mais rápida, mais econômica que a do ano anterior. O iPhone XS não foi ainda superado por nenhum Android que testamos, mas foi vencido pelo iPhone 11 Pro. Ou seja, a Apple mantém a dianteira sobre os rivais e ainda fica com o modelo do ano passado também à frente em velocidade, mas a diferença é de menos de 1 segundo. Em jogos nem tem o que falar, o iPhone segue insuperável, ao aliar o melhor hardware com software com melhor otimização do mercado. O ponto fica para o iPhone 11 Pro de novo, mas o iPhone XS não fica devendo muito. Mas o que mais apresentou melhorias este ano foi a autonomia. A Apple aumentou bem a capacidade da bateria dos novos modelos e agora compete em pé de igualdade com os rivais. Na comparação com o iPhone XS foram quase 4 horas a mais de uso em nosso teste, chegando perto do que é prometido pela própria fabricante. E temos também novidade na recarga, chega de sofrer com o carregador de potência baixa. Agora a Apple manda na caixa do iPhone 11 um adaptador de parede bem mais veloz. Isso cortou quase pela metade o tempo de recarga de 0 a 100% no modelo novo. Mas você quer saber de câmera, certo? Já imaginava que todo o resto teria vantagem, mesmo que pequena. Bom, o conjunto fotográfico tem uma lente a mais esse ano, sendo agora triplo no modelo Pro. Seguindo as rivais, a Apple incluiu um sensor ultra-wide de 130 graus. Não tem como comparar com o modelo do ano passado neste caso, mas é um sensor de boa qualidade que registra cores e contrastes de maneira parecida com o sensor principal. Só deixa a desejar em ambientes com pouca luz. No sensor principal, as fotos ganham um pouco mais de detalhes, principalmente pelo aumento do alcance dinâmico, além de um nível ainda mais baixo de ruídos. Já o sensor teleobjetivo também tem uma pequena melhoria na qualidade das fotos, trazendo mais detalhes e nitidez comparando com o modelo do ano passado. E o modo noturno, que é ativado automaticamente, também garante fotos com pouca luz menos tremidas. Esse recurso, ao menos por enquanto, não está disponível na lente ultra-wide. Só pela melhoria nas fotos noturnas, o iPhone 11 Pro já merece o ponto no conjunto principal. E ainda tem o Deep Fusion chegando, que vai melhorar ainda mais o alcance dinâmico das fotos no modelo mais novo. Na câmera frontal, a principal novidade é o campo de visão aumentado. Se você quiser tirar selfies em grupo ou mostrar mais o cenário, pode ativar esse enquadramento mais aberto. As selfies em ambientes com pouca luz continuam devendo, mas o efeito estúdio foi melhorado e você pode regular melhor a intensidade da luz no modelo novo. E vai mais um ponto para o iPhone 11 Pro. Nos vídeos, a Apple agora permite ao usuário gravar em 4K a 60 quadros por segundo com a câmera frontal,
que também grava agora as Slowfis, vídeos em câmera lenta com o sensor de selfies. Com a principal, a estabilização está melhor e a captação de áudio também ficou mais nítida. E aí chegamos ao grande X da questão, preço. A Apple já oficializou os valores no Brasil e o iPhone 11 Pro chega com valor um pouco menor do que o XS chegou no ano passado. E tirou o modelo antigo do site, então você só vai encontrar em revendedores agora. Mas tem bastante iPhone XS novo nas prateleiras ainda. E a diferença em relação ao novo modelo fica em torno de R$1.000, ao menos no varejo. Se você olhar só o placar do nosso comparativo, vai correr para pegar o iPhone 11 Pro. Mas calma, sossega aí e vamos conversar um pouco mais. Sim, o novo modelo é superior ao seu antecessor em praticamente todos os quesitos. O iPhone XS só vale mais a pena isoladamente pelo software, que tem as mesmas funções com a atualização para o iOS 13. Mas vamos olhar para os preços. São R$1.000 a mais no modelo mais novo, que por mais que traga melhorias, não justifica você dispensar o seu iPhone XS por ele. Ou mesmo um investimento mais alto, se você está para trocar de celular e está em dúvida entre o iPhone 11 Pro e o XS. Aí é mais jogo gastar menos no modelo do ano passado, porque as diferenças não são tão absurdas assim. E aí, você concorda? Prefere o modelo mais novo ou o antigo tá de bom tamanho para você? Conta pra gente nos comentários. Não esquece de deixar a sua curtida nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular para ver mais análises e comparativos também. Na descrição tem links com a matéria completa e ofertas pelos dois aparelhos. Eu sou o Felipe Junqueira e fico por aqui. Um abraço e até a próxima.